Olá, seja bem-vindo. Este canal tem como propósito compartilhar mensagens de esperança e salvação para abençoar sua vida e levá-lo a um relacionamento mais profundo com Deus. Aproveite e nos ajude, curtindo e compartilhando. E se ainda não é inscrito, clique em inscrever-se e seja também um colaborador e divulgador dessa obra. E se você tem o interesse de conhecer de perto o nosso trabalho, convido você a estar conosco em nosso culto. Será um prazer recebê-lo para juntos buscarmos viver a excelência da vida em Cristo. Em nosso podcast de hoje, vamos falar sobre o poder e a ação do Espírito, baseado no texto de Romanos capítulo 8, versículo 11, que diz: E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. O Espírito se dá a conhecer nas Escrituras, e sua ação na história é revelada através de símbolos carregados de dinamismo e de força, como o vento, o fogo, a água, a unção com óleo, a nuvem, entre outros. O Espírito que dá a vida se dá a conhecer através de suas manifestações, movendo a história para Jesus e para o reino de Deus. A relação que existe entre o Espírito e a vinda de Cristo, assim como sua manifestação na vida da Igreja e de todos os que passam a crer em Cristo, estabelecem a comunhão e gera a nova vida a ser vivida pela fé no reino que está por vir. A Bíblia fala do dinamismo do Espírito que tudo move para Jesus, o centro e o fim da história. O Espírito é amor e vida de Deus revelada em Cristo, conduzindo as pessoas a viverem a nova realidade do reino de Deus com unção e poder, em que se manifesta a sua presença pelo seu agir na vida das pessoas, levando-as a reconhecerem sua necessidade de salvação. A Bíblia fala da presença e da ação do Espírito de muitas maneiras, revelando a ação de Deus na humanidade. Ele falou pelos profetas e inspirou os autores sagrados na transmissão da palavra de Deus. Por essa razão, o entendimento e a clareza na compreensão da revelação de Deus só podem ser dados pelo próprio Espírito, como está escrito. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Daqui se deduz a impossibilidade de entender a palavra de Deus sem a ajuda do Espírito Santo. O Espírito tem como função aperfeiçoar a nova criação em Cristo, fazendo com que tudo chegue à comunhão com Deus e à perfeição em Cristo. Na justificação recebida pela fé em Jesus, recebemos a perfeição de Cristo, mas ainda com um corpo a ser glorificado, essa perfeição é realizada pela ação do Espírito que nos leva a crescer até que alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, chegando à completa medida da estatura de Cristo. No momento, a corrupção do pecado ainda permanece, até que sejamos revestidos totalmente da glória de Deus. Para os que já têm as primícias do Espírito, estes são socorridos em suas fraquezas. Com gemidos inexprimíveis, o Espírito intercede por nós diante de Deus, expressando o que havemos de pedir ao Senhor. O Espírito continua presente, exercendo sua missão, até que Cristo volte para buscar a sua igreja. Pelo Espírito, a missão de Jesus tem continuidade na vida de todos os que passam a crer, conduzindo-os pela fé, aqueles que passam a caminhar com Cristo a um novo céu e a uma nova terra.
como está escrito: nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele tomará o nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas ao seu domínio. Na encarnação de Cristo, Deus se manifestou de forma visível. A partir da ascensão de Cristo, o Espírito, antes restrito a umas poucas pessoas chamadas por Deus, é agora manifestado na vida de todo o que crê e que tem a incumbência de levar a mensagem de Deus revelada em Cristo. O Verbo assumiu a carne para nos dar o Espírito. Pelo dom e pela força do Espírito, somos agora consagrados, autorizados e habilitados ao ministério, à missão e ao testemunho, conforme nos diz Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. A descida do Espírito Santo é a concretização da promessa de Jeremias, capítulo 31, verso 33 e 34. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. A vida cristã é vida no Espírito. Por ele, o amor de Deus é derramado em nossos corações e a vida divina nos é comunicada. Pelo Espírito, nossa relação com Deus é tão próxima que podemos chamá-lo de Pai. E como filhos, espelhamos o caráter do verdadeiro e único Filho, de modo que possamos dizer: não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. O Espírito trabalha em nossa vida, fazendo com que encarnemos o modo de vida de Jesus, de tal maneira que passamos a refletir o caráter de Cristo. Aquele que tem o Espírito já é livre, já é filho. No entanto, continua experimentando na carne as limitações e as resistências ao Espírito. Contudo, pelo poder que lhe é conferido pela morte e ressurreição de Cristo e pelo Espírito, que agora habita seu coração, ele pode escolher o caminho da verdade e da vida que Deus lhe deu, conforme está escrito em Romanos capítulo 8, verso 10 e 11. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. E, se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida ao seu corpo mortal por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. A vida cristã é caminho de libertação da lei, do pecado e da morte. A liberdade do Espírito promove a libertação de toda a escravidão e conduz à vida transformada pelo poder de Deus. Que o Senhor te abençoe.